Vamos ao estudo das ondas eletromagnéticas e verificar a origem delas, né? Principalmente a origem, como elas se propagam, com que velocidade elas se propagam e quais são os tipos de ondas eletromagnéticas. Vamos lá, então? Vamos começar com a origem. Basicamente, como é que são originadas as ondas eletromagnéticas? Como essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam, como se originam. Então, pois bem, vamos lá. Quanto à origem, a questão bem básica é o seguinte. Uma das origens das ondas eletromagnéticas é por cargas oscilantes, né? Uma das principais características de origem dessas ondas eletromagnéticas é por cargas elétricas oscilantes. Imagina que eu tenho um elétron vibrando aqui, né? Qual é a tendência natural dessa vibração? É surgirem dois campos, né? Nós temos aqui o campo elétrico, então a gente vai ter uma variação de campo elétrico gerado pela carga elétrica em movimento, e isso vai gerar também uma variação de campo magnético. Veja que nosso objetivo é para a prova do Enem. Nós não vamos aprofundar aqui ao ponto de você saber a origem de toda a formação espacial de uma onda eletromagnética. A intenção nossa é apenas o quê? Ter uma noção geral da origem dessa onda eletromagnética. Então, basicamente, há uma indução elétrica que gera também uma indução magnética. E a variação de campo elétrico, ela induz uma variação de campo magnético, né? O campo elétrico representado pela letra E, campo gerado pelas cargas elétricas, e o campo magnético representado pela letra B. Perfeito? Agora, você vai ver também que a variação do campo magnético, ela induz uma variação de campo elétrico, de tal sorte que essa variação de campo elétrico que origina uma variação de campo magnético gera uma o quê? Propagação. Você tem uma propagação de energia no meio, tá? E essa propagação de energia no meio é a nossa onda eletromagnética. Então, vamos tentar imaginar a seguinte figura. Veja, vou puxar aqui o sentido de propagação da onda. Então, imagina que a onda está se propagando neste sentido com uma certa ou nesta direção com uma certa velocidade. Vamos imaginar também aqui o eixo do campo elétrico, perfeito? E aqui vamos imaginar o eixo do campo magnético. Então, aqui é como se tivesse o vetor campo magnético. Aqui você vai ter o vetor campo elétrico e uma coisa interessantíssima das características do campo magnético, qual é? É que eles são sempre o quê? Perpendiculares. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são campos o quê? Perpendiculares. Então vamos lá. Imagine o seguinte, que você tem um campo elétrico aqui, ó, esse campo elétrico variando, ele varia aqui, ele varia aqui e ele varia aqui, certo? Cada variação desse campo elétrico vai induzir uma variação no campo magnético. Então, você vai ter aqui uma variação no campo magnético gerado pelo campo elétrico. Você vai ter uma outra variação do campo elétrico gerado pelo campo magnético. Uma outra variação de campo elétrico, uma outra variação de campo elétrico, uma outra variação de campo magnético, né? Variação de campo elétrico. Então, aqui eu tenho o B, que é o campo magnético, e o que está de vermelho é o E, que é o campo elétrico. A ideia é, para cada variação que você tem de campo elétrico, induz uma variação de campo magnético. Professor, como é que funciona essa variação, essa indução? Como é que um induz o outro? Pronto, isso não faz parte do conteúdo do Enem. Nós não vamos discutir isso, até por uma questão de praticidade aqui. O interessante é você entender que a origem dele se dá pela variação dos dois campos que se propagam, né? Que se propagam com uma certa velocidade no espaço. Perfeito? Pronto, o que acontece? Esse campo tende a zerar e começa de novo a variação. E aí ocorre a inversão do campo elétrico. Aí o campo elétrico começa para baixo, aumentando a sua intensidade. Depois ele começa de novo a diminuir. E cada variação dessa do campo magnético, do campo elétrico, perdão, vai gerar uma variação invertida no campo no outro eixo do campo magnético. E assim, a tendência natural é a propagação da onda, variando o campo elétrico e o campo magnético por inversão. Então, numa próxima variação que você poderia ter aqui, ó, o campo elétrico inverte novamente, variando por valores máximos e mínimos, e o campo elétrico, que deriva dessa variação, também inverte,
tendo os valores proporcionais ao campo elétrico. E assim, sucessivamente, essa onda vai se propagando. Se a gente for fazer uma envoltória aqui, ó, aqui seria a envoltória da onda o quê? Elétrica, né? Você teria a envoltória da onda elétrica e aqui você teria a envoltória da onda o quê? Magnética, e você já percebeu como é que se propaga esse tipo de onda. Então, essa é a famosa onda eletromagnética e ela se propaga nessa direção com uma certa velocidade. Por aí você já tira, né? Variação de campo elétrico gera variação de campo magnético e se propaga numa certa direção, tá? Transportando o quê? Energia, porque todas as ondas transportam energia. Daí nós já tiramos algumas características que essa carga elétrica que está vibrando aqui, gerando essa onda, ela é uma o quê? Transversal. Veja que você tem 90 graus tanto na direção de vibração do campo elétrico, tanto aqui quanto aqui, né? Seja no campo magnético, seja no campo elétrico, a propagação, que seria esse eixo aqui, ó, ele faz sempre o quê? 90 graus com cada um deles. Por isso que a gente fala que as ondas eletromagnéticas são ondas o quê? Transversais. São ondas de natureza o quê? Transversal. E o cientista que observou esse tipo de onda e que pela primeira vez falou sobre a natureza dessas ondas eletromagnéticas foi Maxwell, né? Maxwell, então, ele vem com a ideia de que a existência das ondas eletromagnéticas, né? E o próprio Maxwell, pessoal, ele conseguiu descobrir com que velocidade essas ondas se propagam, né? Ele calculou através de equações, que não é objeto de nosso estudo, mas para fins de curiosidade, ele chegou numa equaçãozinha para calcular a velocidade, que é 1 sobre a raiz quadrada de ε0, que é permitividade elétrica do meio, permitividade elétrica, com a permeabilidade magnética do meio. Quer dizer, ao encontrar esse valor, por exemplo, a permitividade elétrica do meio, ela vale em torno de 8,85 vezes 10 a menos 12, enquanto que a permeabilidade magnética do meio está em torno de 4π vezes 10 a menos 7. Não se preocupe muito com os valores. Ao substituir, ele chegou que isso era aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? 3 vezes 10 a oitava, que era aproximadamente também 3.000, transformando isso aqui em quilômetros por segundo. E essa velocidade já era conhecida, né? Que era justamente a velocidade de quem? Da luz. Aí Maxwell chega na conclusão que luz tem características o quê? Eletromagnéticas. Que então ele é um fenômeno, a luz é um fenômeno eletromagnético. É um fenômeno eletromagnético. Então, assim como as demais ondas, a luz também era uma onda de característica eletromagnética. Já se conhecia, já se estudava a luz. E Maxwell é um dos cientistas que defende a teoria ondulatória da luz, né? E, de fato, outros cientistas como Hertz, Young, vão provar que a luz tem característica o quê? Ondulatória. Por quê? Porque somente ondas podem sofrer os fenômenos, como na experiência de Young é comprovado, difração, interferência. Somente ondas podem sofrer difração, polarização, refração. Quer dizer, são características ondulatórias. Porém, mais à frente, vocês vão ver a característica dual da luz. Vocês vão ver que a luz também pode se comportar na parte de física moderna. A gente vai fazer algumas videoaulas aqui para ajudá-lo nesse objetivo do Enem. Mas a gente vai ver também que ela tem característica de partícula, que é aquela ideia onda-partícula, que a luz se comporta também como partícula para explicar, por exemplo, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Mas, essencialmente, pessoal, voltando ao objetivo central, que foi a origem da onda. Então, vamos lá? Variação de campos elétricos e campo magnético se propaga ao longo do tempo devido a cargas elétricas oscilantes. Essa é a principal forma de produção de ondas eletromagnéticas. Essencialmente, o nome do cientista que primeiro falou sobre essa origem das ondas eletromagnéticas foi Maxwell. Maxwell chegou próximo desse valor da onda, que é da 2.999, né, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo.
E aí chega-se na conclusão que a luz, já conhecida essa velocidade, que era a própria velocidade da luz, tinha também características eletromagnéticas. E a gente vai ver então que essa vibração dos elétrons geram frequências diferentes, comprimentos de onda diferentes, e é o que vai diferenciar uma onda eletromagnética da outra. A luz é apenas um exemplo de onda eletromagnética. E existem outras ondas eletromagnéticas, além da luz, como nós já discutimos anteriormente, como o raio-x, o raio gama. O raio gama, você tem também as ondas de rádio, dentre outras ondas eletromagnéticas. Perfeito? Então, essa é a nossa introdução, essa é basicamente como funciona uma onda eletromagnética, qual é a sua origem, e por aí você tem que lembrar também, só para fechar esse ponto, que ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar, elas se propagam aonde? No vácuo. Então, há a possibilidade de propagação das ondas eletromagnéticas aonde? No vácuo. Perfeito? E essa velocidade da luz aqui, vocês vão ver, ela só é válida no vácuo. Em outros meios, a tendência dessa velocidade não é assumir 3 vezes 10 oitava, porque existe um limite de velocidade na natureza. Qual é? 3 vezes 10 oitava, ou 300 mil quilômetros por segundo. E esse valor só é válido no vácuo. Vocês vão ver também que no ar, aproximadamente, o valor chega a essa magnitude. Mas, em tese, teoria em prova, qualquer meio imaterial, que é o caso do vácuo, meio imaterial, sempre a velocidade é máxima, e é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mudou o meio, mudou a velocidade. Para mais? Não, para menos, quando comparada com o quê? Com o vácuo. Legal? Vamos à próxima?